gente, tudo bem? Hoje eu tenho um assunto bacana demais para a gente conversar, que vamos falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada, idiomas. Mas o tema é uma coisa mais profissional. Nós vamos falar sobre tradutor juramentado. Você sabe o que é tradutor juramentado e o que precisa para se tornar um? Pois é, eu vou conversar com o professor Miguel Nenevê, ele que é tradutor juramentado e vai explicar tudo para a gente. Professor, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, muito bem. Obrigado, um prazer meu também. Obrigado. Olha, eu não gosto que me chamam de senhora. Eu detesto, na verdade. Quando eu falo o senhor, é mais pelo respeito, pelo seu cargo de professor, porque o senhor é tanta coisa maravilhosa e tão competente dentro do seu trabalho, que é por causa disso, dessa nomenclatura que faz com que eu não consiga falar você. Tudo bem, fala você, senhor, tudo comunica, tudo é importante. Ok. O professor Miguel, agora eu queria que o senhor falasse do seu trabalho na Unir. Tá. Na Unir eu trabalho no Departamento de Letras Estrangeiras, trabalho com literatura de língua inglesa. Eu fiz meu doutorado sobre uma autora canadense no Canadá, então é mais discutindo literatura inglesa, ou de língua inglesa. Não é língua inglesa, nem só literatura americana, nem só britânica, mas todas as literaturas de língua inglesa, inclusive do Caribe, da Índia, da África do Sul, e a gente usa uma teoria chamada pós-colonialismo, como essas literaturas elas escrevem contra o colonialismo britânico, uma forma de se libertar daquela questão de que fora da Europa só existiam monstros, essas coisas. Então, isso a gente discute em literatura. E eu trabalho em 2 mestrados, um é mestrado em letras, outro é mestrado em estudos literários. Aliás, amanhã tem uma defesa de uma aluna minha, depois de amanhã também. E a gente discute, então, essas questões de produção de literatura, inclusive da Amazônia e sobre a Amazônia, discurso sobre a Amazônia. Tem um livro, Ganz allein zum Amazon, então, totalmente sozinho na Amazônia. Então, a gente discute qual é o discurso que o cara estrangeiro faz, qual é o olhar dele. Muitas vezes é um olhar preconceituoso. Lá na Amazônia existem homens, como tem aquele discurso, homens com rabo, bem antigamente. Lá na Amazônia tem isso. E como esse discurso às vezes permanece, né? Então, para se desfazer. Agora, até antes de entrar nessa questão do tradutor juramentado, quando nós falamos assim o inglês, existe hoje a diferença de fato entre o inglês britânico e as suas colônias e o inglês americano, norte-americano? Logicamente que existe diferença, mas uma coisa que eu até falo para o pessoal, para os alunos, inclusive, o pessoal que está se formando em letras, vão ser ou já são professores de inglês, que para mim é a coisa mais cafona é chegar e perguntar para alguém, você fala inglês britânico ou americano? Acho uma coisa muito cafona, porque o inglês está tão universal. Na China tem mais crianças chinesas falando inglês do que crianças britânicas, pelo número da população. Aqui em Porto Velho, se você perceber, eu já fiz uma pesquisa e pela minha experiência também, a gente usa mais o inglês com pessoas da China, da Coreia e do Caribe do que com dos Estados Unidos ou do Reino Britânico. Então eu não gosto quando a pessoa diz, é britânico ou americano? Eu acho que tem que ser um inglês que fica. Na Índia, pessoal, eu já estive na Índia, já trabalhei e trabalho com indianos, publico na Índia também. Aí é lógico que eles falam diferente. Eles tem aquela coisa, L, tipo, all bad. São as coisas locais, né? Isso. Aí já é uma maneira local de se falar. Exato. De região para região. Exato. Eu trabalhei na Guiana, trabalhei junto à Embaixada do Brasil, dei aula na UD, University of Georgetown, e aí eu ensinei português. Lá é um país de língua inglesa, colonizado, é um país colonizado pela Inglaterra, mas também tem todo mundo conversando, todo mundo escrevendo, gente ganhando prêmio em literatura, escrevendo em inglês, com inglês que é um pouco diferente.
Então, a diferença existe, só que não existe aquela coisa de dizer que um é melhor, o outro é pior. Entendi. Isso Não para mim, existe. não. Bom, antes de ir embora para a Alemanha, há uns 3 anos que eu tinha ido embora para a Alemanha, eu comecei a fazer, eu tive algumas aulas com o professor, porque aí é onde entra, né, que você é tradutor juramentado nos 2 idiomas, ou no alemão eu sei que você é, que até utilizei seus serviços, no inglês também? No inglês também e no espanhol também. No inglês, no espanhol e no alemão. Isso. É? E aí eu tive algumas aulas com ele, depois fiquei na escola lá na Alemanha. Até que em 6 meses eu aprendi bem, não foi? Muito, professor? nossa. Você conversa bem. Saber falar uma palavra. Você conversa bem, alemão, nossa. Estou precisando de gente para praticar, porque eu já esqueci. Precisamos, tá bom. Agora, idioma é praticar, né? Não praticar, com certeza, esquece. Com certeza, esquece. Enferruja, como se diz, né? É uma coisa que você vai ter que estar toda hora lembrando da palavra, aquilo que, às vezes, se você não pratica, você tem que pensar, uai, como é que eu digo isso? Né? Então, no dia a dia vem automaticamente. A prática, né? Agora, eu fiquei impressionada que nesse tempo lá na Alemanha, vez ou outra ia na Holanda, eu fiquei impressionada da semelhança do Dutch, o Dutch é o holandês, para o alemão. Tem muita semelhança. Eu nunca estive... Eu diria que é como espanhol e português, me parece. Quase isso. Talvez um pouquinho mais distante, mas é quase como português e espanhol. Nunca estive na Holanda, mas eu tenho uma colega da Unir que morou na Holanda 1 ano, mas eu estive no Suriname. E aí, para eu entender, eu olhava as placas em Dutch, em holandês, consegui entender por causa do alemão. Então, eu já peguei jornal também em holandês e consegui entender por causa do alemão. Tem uma outra palavra que diferencia, mas é interessante como você pega uma frase... Você consegue entender. Dutch, né? Você já conhece um pouco do alemão, você já consegue entender aquela frase. Com certeza. O idioma é fascinante, não é? É fascinante. Nossa, eu gosto muito. Eu também gosto. Eu nasci numa cidadezinha, minha mãe fazia alemão. E aí, português vinha, porque meu pai falava mais português. Aí vinha mais para a escola e tudo. E aí, desde aquela época, a gente começa a pensar, nossa, tem aquela curiosidade, né? Como é que uma língua funciona assim, a outra funciona diferente? Eu acho uma coisa realmente fascinante. Ok. Agora, vamos entrar nessa questão do tradutor juramentado. O que é um tradutor juramentado? Tá, um tradutor juramentado é um tradutor que faz um trabalho para legalizar um documento. Eu posso traduzir, mas se eu não for juramentado, um documento, algo que tenha valor jurídico, tem que ter um valor jurídico, então você precisa ser juramentado. Por que juramentado? Porque você jura, você atesta, isso, e aí você diz que é um documento, que você é fiel, etc. E tal. Tem um termo que você coloca, o tradutor oficial, coloca o número da junta, do seu registro, o seu endereço e tudo mais. Aí você atesta que que você está fazendo uma tradução fiel, e aí depois você assina. Então, esse é o tradutor juramentado. Ele tem que passar por um concurso, as juntas comerciais do Brasil todo. Antes de chegar nessa parte, eu queria saber o que precisa para se tornar. Claro que precisa falar o idioma, mas você precisa, por exemplo, ser formado no idioma. Quais são as exigências? Tá. Realmente, como você falou, precisa ter proficiência, logicamente tem que saber bem a língua. Agora, existe uma exigência que tem algum documento que você sabe também. Eu acho que pela prova poderia já ser, mas eles pedem algum documento. Mas não é necessário ter curso superior. Se você é proficiente em italiano, por exemplo, ou em alemão, você faz a prova, você pode... Essa prova é feita onde? Então, a Juscer, eu digo, as juntas comerciais do Brasil todo, elas organizam essa prova. E aqui em Porto Velho eu soube que a Juscer estava se movimentando para abrir um concurso agora, porque há alguns foram embora do espanhol, e espanhol exige mais do que tudo, porque tem muita proximidade com o Peru, Bolívia, muita gente vem estudar para cá. Tem muita gente da Espanha voltando para o Brasil pedindo tradução também.
E aí tem 2 tradutores de espanhol que já saíram. Então, eu creio que a Juscer vai fazer em breve um concurso. Eu não tenho autoridade para falar, que eu não sou da Juscer, mas... Já tem uma pauta para falar sobre exato. Mas então faz um concurso, abre um edital, faz um concurso, apresenta a documentação e você pode se inscrever para mais de um idioma. Aí você vai fazer mais de uma prova. E às vezes, é uma coisa, Sandra, que eu lembrei agora, às vezes você não, por exemplo, eu não sou, lá na Juscer, eu não sou inscrito no francês. Eu não fiz prova para francês. Mas se tiver um documento e até você que não passou por concurso, digamos, você quer fazer, você tem muitos documentos, muito conhecimento e tem vários documentos italianos para traduzir. Alguém pede para você, você vai na Juscer, você paga uma taxa, apresenta o documento que você quer traduzir e você testado que você é hábil naquela língua, então você pode traduzir. Mesmo sem concurso. Mesmo sem concurso. O único problema é que você paga uma taxa meio alta, e aí, às vezes, se for pouco documento, você paga mais do que vai ganhar pela tradução. Agora, isso que é uma coisa interessante. Você consegue sobreviver de tradução juramentada? É um ofício relativamente bem remunerado? Bem, como a minha experiência é de professor da universidade também, tudo, e como eu tenho recusado muito trabalho, eu creio que é possível. Eu conheço pessoas que só trabalham com tradução. E no meu caso, eu fico traduzindo, mas fico também recusando muito trabalho. Sim, trabalho então longo. É possível viver é possível. E você abrindo um escritório, você divulgando que você traduz, etc. E muitas vezes o tribunal chama a gente. Às vezes você, digamos, em vez de ser chamado, você é intimado, você recebe intimação. Intimação para traduzir, quando, digamos, prende alguém. Foi preso, por exemplo, um americano. Em Ariquemes. Você é intimado para ir lá. Para ir lá para traduzir. Então, traduz oralmente. Aí não é uma tradução escrita. Aí você tem a carteirinha de tradutor, você mostra a carteira e tudo, e você traduz. O juiz vai fazendo a pergunta, você traduz o acusado, no caso, e vice-versa. Bom, então, para se tornar um tradutor juramentado, aqui fazendo um resuminho, primeiro, evidentemente, aprender bem o idioma, e depois ter a comprovação disso, que seja por uma escola, isso, né, de que você realmente fala o idioma, exato. E depois procurar a Juscer, que é a junta comercial de qualquer estado. Eu lembro que há pouco tempo, em Curitiba, a junta comercial do Paraná fez, e para inglês tinha um número enorme. Eu sei porque teve uma amiga que foi avaliar as provas, então ela ficou abismada, tinha mais de 100 candidatos para se tornarem tradutor de inglês. Então, eles fazem concurso, todas as juntas comerciais. No caso aqui, a Juscer. E talvez a Juscer tenha informação de quando pretende fazer concurso, né? Bom, eu gostei muito desse bate-papo, professor. E ele tem aqui também, tem carteira, tem tudo, é tudo oficializado, né? Exato. Que bom. Eu gostei muito e eu espero ter o senhor, ter você aqui mais uma vez. Tanto faz, você ou o senhor. Para a gente bater outro papo sobre outros temas. Sim, pode. Adorei. Você é uma excelente comunicadora. Opa, e você é uma descolonizadora também, porque você vai... Eu acho que você pensa do local para o exterior. Acho que isso é importante. Bom, e eu também preciso praticar o alemão. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Pode convidar todo mundo que fala alemão para a gente formar um grupo. Isso é muito bom. Pode ser, professor? Pode. Depois eu tenho alguns contatos com outras pessoas. A gente pode reunir esse pessoal. Ok. Ich danke dir. Bitte schön. Bitte schön. Ok. Muito obrigada.
E é o Dankeschön, como é difícil falar essa palavra, né? Que schön. não é Dankeschön, Dankeschön. Isso, e muda também, às vezes, de uma região para outra. Né? verdade, Com, alguns falam, engolem um pouco mais Dankeschön, outro Dankeschön, outro... War gut für dich? Já, já. Ok, gente, um beijo para vocês, muito obrigada. Foi bom o show, professor? Já, muito bom, Foi muito isso que eu obrigado. perguntei para ele, olha. Já. Beijo, tchau.